Vamos falar um pouquinho também de teatro, de cinema, não é mesmo, Ananda? Sim, Jéssica, hoje vamos falar sobre uma websérie, a Catatonish, nossa, Catatonish, né? Catatonish. Quase que a palavra não sai, né? Que é uma websérie, um espetáculo com o mesmo nome. E quem vai trazer mais detalhes, Jéssica, dessa websérie é o ator Thiago Moura. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. Quase que eu não falei o nome da websérie corretamente aqui. Como que é a pronúncia? Essa é a ideia mesmo. Catatonish é o nome, catatônico em alemão. Ah, sim. Qualquer inspiração, né, Thiago, também para esse nome? Tem algum significado, uma história por trás? Sim, o espetáculo fala sobre o universo dos sonhos, do delírio, da loucura, e a gente aproveita esse ambiente para falar sobre o medo e o terror na sociedade contemporânea. A websérie foi criada, né, a partir de um desdobramento do espetáculo Catatones, que a ideia é falar sobre os grandes medos, os grandes horrores, e a gente fala também sobre os grandes líderes mundiais, né, que alguns deles trouxeram de ruim para as nossas vidas, para a história da humanidade. Então, eu acho que catatônico tem uma referência óbvia aí, né, de algumas terríveis coisas que aconteceram na Alemanha, na União Soviética e em vários outros lugares do mundo também. Está passando algumas imagens, né, na tela para o pessoal de casa poder acompanhar, né, entender um pouquinho sobre a websérie. E, Thiago, o que mais que você pode contar para a gente, né, da narrativa, da história da websérie? O espetáculo investiga esse lugar, ele faz parte de uma pesquisa ampla, assim, a gente fez várias coletas de sonhos das pessoas. Na sociedade ocidental, a narrativa de sonhos, geralmente as pessoas não contam, falam que não se lembram dos sonhos, mas geralmente a gente não se lembra sobre daquilo que a gente não usa, né? O cérebro funciona dessa maneira, se você faz o uso de uma informação, de um hábito, ele se consolida na sua vida, no dia a dia. Se você não usa, o cérebro vai atrofiando esse movimento, né, esse hábito. E aí o espetáculo, ele instiga isso, ele traz algumas narrativas abstratas de sonhos, são narrativas que a gente colheu durante 2 anos de pesquisa do espetáculo e de investigações sobre esse espaço do delírio e da loucura também, principalmente coletas da gente, né, do elenco do espetáculo. É um espetáculo solo meu, mas teve várias outras pessoas que participaram também. Então, ele evoca esse lugar. Nas tradições indígenas, é muito mais comum que quando você sonha, você conte para toda a comunidade. Uma das leituras que a gente faz desse hábito social do Ocidente de não contar os sonhos, né, de não se lembrar dos sonhos, tem a ver aí com um rompimento do universo, do contato do universo concreto, né, do que a gente chama de realidade, com o universo dos sonhos, que para os indígenas, por exemplo, para algumas tribos indígenas, significa o canal de acesso direto ao mundo espiritual. Então, na nossa sociedade, esse canal direto de acesso ao mundo espiritual foi tolhido, né? E colocaram-se intermediários entre eles. Então, o Catatonish, assim como os movimentos surrealistas, é um resgate dessa ponte entre o nosso universo concreto e o nosso universo imaginário. Catatonish, né, uma websérie do ator que a gente está conversando agora, o Thiago Moura, e também com direção de Miqueias Paz. Thiago, conta aqui pra gente já está vendo ali na tela, né, falando que a websérie convida o espectador, né, a transitar junto com o ator para diferentes sentimentos, né, inerentes à nossa vida. Como que vai funcionar essa experiência para quem vai estar assistindo a série? A série está sendo difundida gratuitamente através do canal do YouTube Ator Nômade. Lá você vai achar essa websérie e vários outros conteúdos. Essa websérie está agora disponível, né, gratuitamente, e só acontece graças à Lei Goiás, que é uma lei de incentivo fiscal à cultura do estado de Goiás, que ficou sem funcionar há algum tempo, mas agora está voltando a funcionar. E isso ia ser um espetáculo que ia circular por vários estados brasileiros, e acabou que, por causa da pandemia, a gente investigou esse outro lugar, o lugar de vídeo, né? Como é que o teatro poderia transitar entre o palco físico para o palco digital. E aí a gente construiu uma série, a gente expandiu o universo do espetáculo, que dura mais ou menos 45, 50 minutos, né? A gente conta umas 5, 6 narrativas de sonhos, mas nessa websérie a gente expandiu para 48 narrativas de sonhos.
Então, cada um, eu vou pedir que cada um acesse, assista cada episódio, comente o que cada um sentiu, entendeu ou que suscitou em você, porque os sonhos são isso, né? Eles são abertos a múltiplos significados. A narrativa do sonho é bem interessante por causa disso, porque é um acesso ao inconsciente, talvez um inconsciente coletivo, e cada imagem remete a um significado para cada um, e eu vou ficar muito curioso de saber o que significa para você. Bacana, né? A gente está acompanhando agora algumas imagens, né, de você atuando agora e dá para perceber o quanto ela foi bem feita, né? Muito bem produzida também. Quais foram os desafios que houve, né, durante a produção, né, da websérie? E é difícil produzir uma websérie dessa magnitude aqui em Goiânia? O cenário do cinema, do audiovisual tem crescido muito, né, com incentivo à produção artístico-cultural, incentivo ao teatro, ao cinema, ao trabalho de atores. A gente tem exportado artistas, né, para o resto do país, para o resto do mundo, e a gente tem cada vez mais pessoas capacitadas para fazer isso. O acesso às novas tecnologias também está mais possível hoje em dia, né? Então, a gente tem pesquisado como a gente pensa aqui muito sobre o teatro contemporâneo, pensa muito sobre o que seria um teatro de ator, descentralizado da figura do diretor, ou das técnicas, ou das mega estruturas. O que é um teatro de ator, que é o tipo de teatro que eu faço. A gente também pensou o que seria um cinema de ator, um audiovisual de ator, né? E a websérie toda foi centrada num trabalho físico, de interpretação, buscando elementos que levassem o espectador a esse olhar extra-cotidiano, né? Uma coisa que a gente garante com a websérie é que você vai ver coisas muito diferentes do que você está acostumado a ver no mainstream. Bacana. E, Thiago, conta aqui pra gente também a respeito por que você decidiu, né, escolher logo esse tema, né, já que ele foi inspirado já em uma outra produção que já existe. Por que você decidiu escolher logo esse espetáculo? Primeiro que a gente já tinha uma proposta aprovada de circulação, é o meu primeiro espetáculo solo, né? Eu faço parte do grupo de Teatro Bastet, um grupo que trabalha há 20 anos no estado de Goiás, desde 2003, a gente completa 20 anos agora em 2023, e a gente tem um repertório amplo que investiga comicidade, palhaçaria, teatro para criança, para adolescente. A gente monta espetáculos sobre narrativas também. A gente tem um espetáculo chamado A História é uma História, que é um texto do Milo Fernandes. E esse espetáculo realmente foi um espetáculo que eu construí para concatenar uma série de técnicas que eu experimentei durante a minha vida, principalmente a máscara, a palhaçaria, e esse espaço de investigação do que não é muito gostoso, né? Geralmente a gente vai para o teatro para rir, para gargalhar, e esse espetáculo, essa obra, ela vem para incomodar, para entrar em contato com algumas angústias individuais que muitas vezes através da palavra a gente cala, a gente esconde. Então o espetáculo, as video performances através de imagens, ela tenta suscitar esse lugar meio escondido, meio esquecido, que geralmente a gente guarda lá no fundo do subconsciente. E para esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento que a gente tá de embate, né, a lados obscuros da nossa população, da nossa sociedade, a gente cada vez mais no mundo todo, né, a gente vive uma grande crise moral, ética, ambiental, e eu acho que era um momento fundamental para a gente parar de esconder debaixo do tapete as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos, né? Quanto cada vez mais as pessoas sofrem de doenças psicológicas. O nome do espetáculo é inspirado numa doença psicológica, que é a catatonia. A gente vê aí vários eventos assim de grande esquizofrênicos, né? Que a gente poderia falar esquizofrênicos de grande magnitude na nossa sociedade contemporânea. Então, eu acho que é um momento exato para a gente falar sobre o que é realidade, né? O que é saúde mental, o que a gente pensa, o que a gente quer do mundo. O espetáculo traz esse lugar do imaginário, né? Da loucura, do movimento repetitivo também, disso que a gente faz todos os dias, que nos adoece muito, né? A gente finge, a gente faz umas viagens, a gente faz muito vídeo para o Instagram, mas no final todo mundo está muito incomodado com essa rotina cotidiana de todo mundo, de todo dia fazer sempre a mesma coisa, no movimento catatônico, né? Repetitivo. O espetáculo traz essa discussão.
Com toda certeza, né, Tiago? É importante trazer essa atenção, ainda mais quando se trata de saúde mental, e muito bacana trazer também essa abordagem, essa perspectiva, né, que você falou, mas então essa sensação só vamos saber ao assistir, né, o seu espetáculo. E por falar nele, eu queria saber de você, né, como que é para você lançar a sua primeira websérie? Eu trabalho como ator de cinema também e preparador de elenco, né? Eu fiz algumas preparações de elenco, eu fiz uma série para a TV pública chamada Meu Skate Não É Enfeite, eu fui preparador de elenco e atuei em alguns poucos episódios, mas principalmente eu trabalhei na obra toda junto com a É Nós Que Tá Produções também, que é um polo de cinema que a gente tem aqui em Goiânia, no Conjunto Veracruz, que já desenvolve uma série de filmes, curta-metragens, longa-metragens, séries para TV também. E fiz alguns curta-metragens, mas uma websérie só minha é a primeira vez, assim, foi um grande desafio, porque foi 48, né, episódios, a gente passou alguns meses gravando e submerso com uma equipe pequena também, e foi muito interessante, porque eu comecei a vislumbrar, né, junto com o resto da equipe, a possibilidade de produzir muita coisa com uma equipe pequena, né, com bons equipamentos, é claro, mas principalmente explorando esse lugar da investigação criativa, o contato direto com o público, a exploração também das mídias digitais para alcançar o público com produtos diferentes, né? Não só para fazer rir, não só para cativar, mas também para levar ele, para incomodar e para levar ele a pensar em outras coisas, em outras possibilidades de produção dentro das mídias digitais. E esse trabalho também é um trabalho que é fruto do meu mestrado em Artes da Cena na UFG. Eu sou mestrando em Artes da Cena e minha pesquisa é sobre transmídia, né? Como é que o ator pode habitar múltiplos palcos, o palco da rua, o palco do teatro, o palco do cinema, o palco da internet. Foi o grande drama nosso, né, durante a pandemia, de como é que a gente produzia, vivia, continuava fazendo arte, trabalhando também, todos nós passamos por isso, né? Como é que a gente continuava trabalhando no ambiente digital. Tá aí a minha resposta, a resposta do Catatones e da marca Ator Nômade, que é a minha marca. Eu gostaria que todo mundo me seguisse aí no Instagram também, @atornômade, que aí vocês ficam sabendo um pouco mais sobre essa trajetória. Muito bacana. E que projeto, hein, Tiago? Imagino que deve ter sido desafiador, mas também compensador, ainda mais quando vê ali o produto na telinha, podendo despertar diversas emoções. Com toda certeza nós vamos acompanhar também esse trabalho. E eu queria saber de você aqui também, para a gente encerrar a nossa entrevista, que dica, que conselho você dá para aqueles que desejam atuar, seja no teatro ou no cinema, que está iniciando a carreira agora? Eu indico, a Fernanda Montenegro fala, desista, né? Se você tiver qualquer outra possibilidade de coisas que você gosta da vida, vá fazer outras coisas, porque esse ambiente do trabalho do ator é um ambiente muito dolorido, porque a gente se rasga, né? Para a gente habitar outros corpos, outras realidades. Mas eu digo, se você quer isso mesmo, experimente, vê se você gosta. É um ambiente de loucura, mas um ambiente de loucura que prepara a gente para a loucura da vida real, né? A gente rompe algumas barreiras do que a gente chama de realidade aqui, mas talvez para enxergar a realidade, a realidade concreta de uma forma mais maleável, também com possibilidade de transmutação. A arte sempre incentiva o mundo a ser outra coisa, né? Explorar outras possibilidades. Tudo que a gente projeta na mente enquanto atores, enquanto artistas, em algum momento a humanidade se achar interessante tende a replicar. Então, se a gente conseguir realmente instigar as pessoas, a gente pode mudar o mundo, não é? Não é isso que todos nós, de alguma maneira, com nossas profissões, a gente tenta fazer, interferir nas coisas do mundo. Então, primeiro, queira interferir, queira dizer alguma coisa. Para ser artista só faz sentido se você realmente tiver alguma coisa para dizer, alguma coisa para interferir no mundo que nós temos hoje. E depois, explore. Explore o teatro, explore o audiovisual, procure cursos e profissionais na cidade. A gente tem uma série de escolas de teatro. O teatro é sempre o melhor lugar para começar. E também experimente, né? No celular, você pode fazer várias coisas e eu acho que a primeira coisa é juntar gente legal que queira explorar a linguagem do audiovisual também e explorar a possibilidade de contar histórias, contar narrativas, né, abstratas ou mais lineares.
Tá aí a dica do Thiago, né, para vocês que desejam seguir essa carreira. Muito obrigada, Thiago, pela entrevista. E se vocês ainda não assistiram, sigam as redes sociais, que é o Ator Nômade, para vocês acompanhar de pertinho aí esse espetáculo, né, Jéssica? Isso aí, Ananda, tá aí a dica, né, para quem quiser acompanhar então, YouTube Ator Nômade.